não frequentam a igreja. Há aqueles maridos que um dia frequentaram, um dia batizaram e hoje não frequentam mais. E há aqueles que frequentam junto com a esposa, mas não dão testemunho em seus lares como cristãos. Então, os três são considerados como não crentes, ou que não, porque a palavra que é usada aqui em 1 Pedro é não obediente à palavra. Então, como uma mulher convive, uma mulher obediente à palavra, ela convive com um marido desobediente a Jesus. E o estudo que eu quero trazer para vocês, acredito que ajuda muito os conflitos nos relacionamentos, os conflitos no casamento. E qual é a palavra de Deus através do apóstolo Pedro para essas mulheres? Capítulo 3, versículo 1 de 1 Pedro. Diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Acredito que hoje não vai dar tempo para falar sobre, na verdade eu não vou conseguir hoje falar tudo o que eu quero falar sobre a submissão, porque esse texto fala que as mulheres, como que elas vão ganhar o marido delas? Através da submissão. Enquanto as mulheres não aprenderem o que é submissão dentro de um relacionamento, sempre haverá conflitos, sempre haverá dificuldades. Acredito que hoje eu vou começar a falar sobre a submissão, mas será na próxima quarta-feira que nós vamos expandir mais e falar mais. Porque hoje eu quero, antes de falar do que Pedro quer dizer com submissão, o que é se submeter ao marido aqui? É fazer tudo o que ele manda? É subserviência? E não é isso que a Bíblia está dizendo. Então eu quero que entendamos a palavra submissão no vocabulário e no dicionário de Jesus. Não é no vocabulário e no dicionário Aurélio. Não é no dicionário humano, principalmente não é no dicionário do feminismo. Mas é dentro do dicionário de Deus. O que Deus enxerga como submissão. Que é a submissão divina que é pedida aqui. Mas vamos lá entender primeiro o contexto. A submissão que o apóstolo Pedro está pedindo aqui é para ajudar as mulheres a não sofrerem. Ele está dizendo, se vocês aprenderem, enquanto vocês não aprenderem a submissão à palavra de Deus, vocês terão muitos sofrimentos na vida de vocês. Porque esses cristãos estavam sofrendo por serem cristãos. Roma estava perseguindo. Então essas mulheres eram mulheres que vieram de outras religiões. Algumas eram judias, outras eram gregas, outras eram romanas. Então elas tinham maridos judeus, maridos romanos, maridos gregos. E agora elas eram cristãs, agora elas eram fiéis a Jesus Cristo. E Pedro então começa agora a ensinar primeiro todos os cristãos. Se nós vamos ver antes que ele está preocupado com o cristão como um todo. Não está preocupado com a mulher especificamente e o casamento dela especificamente. Primeiramente, ele fala como um todo, como um cristão. Eu sempre costumo dizer aqui na igreja que os casamentos não dão certo quando um cristão não dá certo. Porque quando os casamentos quebram, quando eu digo casamento de dois cristãos, dois batizados que se dizem cristãos. Então, quando um casamento de dois cristãos não vai para frente, é porque eles falharam não no casamento, eles falharam como cristãos. Porque se eles conseguem entender o que é ser um cristão, o casamento vai para frente. Então, as igrejas, hoje nós temos ministérios de casais, ensinamentos para casais, todas essas coisas são importantes. Mas se todos os cristãos soubessem o que é ser um cristão,
o que é obedecer a Jesus, o que a palavra pede, não precisava de ministério para casais nenhum. Por quê? Porque Pedro está dizendo que o coração, o fundamento de uma mulher piedosa dentro de um casamento é uma mulher cristã. Se ela aprender a ser crente, ela vai ser uma boa esposa. Não tem como aprender a ser uma boa esposa e não ser uma boa crente. E não tem como ser uma boa crente e não ser uma boa esposa. Ser boa esposa é ser bom crente. E ser bom crente automaticamente vai ser boa esposa. Então ele está dizendo aqui, primeiro, como ser um bom crente. Para o homem, para a mulher, para escravo, para livre, para toda a igreja. Então ele está ensinando, eu quero que vocês aprendam a ser bons crentes em meio a um povo romano que persegue vocês. No capítulo 2, versículo 11, a ideia dele para ensinar a gente a ser bons crentes? Capítulo 2, versículo 11 diz assim: Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a carne. Primeira característica para ser um bom crente, mulheres, é entender que vocês são peregrinas e estrangeiras. Ou seja, esse casamento não vai durar para sempre. Essa vida nesta igreja aqui não vai durar para sempre. É apenas um espaço de tempo. Porque quando Jesus voltar, não vai ter mais casamento, não vai ter mais a vida nesse tempo. Então, entender que a vida é passageira. Então, não importa se você está tendo um casamento maravilhoso ou um casamento muito difícil. Esses de Pedro aqui, elas estavam tendo casamentos difíceis. E ele começa dizendo, você mulher que está tendo um casamento difícil, lembre, você é peregrina. Então, não vale a pena jogar a vida cristã para o alto por conta desse sofrimento que você está passando nesse momento. Ainda que seja por 15, 20, 30, 40, 50 anos, não vale a pena jogar toda a eternidade com Jesus por 30, 60 anos de um casamento que você está tendo dificuldade. Então, a primeira coisa, entender que somos peregrinos. Segundo, ele fala, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. É isso que ele vai querer que as mulheres aprendam. Ele quer que elas vivam de maneira exemplar. E não é só elas, isso aqui é todo cristão. Todo cristão é peregrino e todo cristão tem que viver de maneira exemplar. Então, Pedro quer que cristãos deem bom testemunho. Cristãos devem dar bom testemunho. Aí ele vai começar a falar dessa questão que eu falei para vocês de submissão. Então, agora que ele colocou na mente que o cristão tem que dar bom testemunho e que o cristão está passageiro nessa vida, então ele vai agora falar da submissão. Versículo 13, por causa do Senhor, submetam-se a todas autoridades. Olha só, versículo 13, submetam-se a todas autoridades. Agora versículo 18, vocês escravos, submetam-se a seu Senhor. Agora o capítulo 3, versículo 1. Da mesma forma, algumas versões está semelhantemente, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Então, submeter-se às autoridades terrenas. Os escravos se submeterem aos seus senhores, e da mesma forma as mulheres se submetam aos seus maridos. Então, o contexto aqui, ele está falando da submissão do cristão. Todo cristão é submisso. Todo cristão é submisso a autoridades. Primeiro ele está dizendo, todos os cristãos são submissos à autoridade do imperador. Todos os cristãos são submissos às autoridades terrenas. Então, sejam submissos, todos.
Então, é homem, é mulher, é livre, é escravo, todos são submissos às autoridades terrenas. Aí agora vai para uma outra esfera política, uma outra esfera que tinha na época de Roma, que era a escravidão. Havia cristãos, crentes que eram escravos, e haviam crentes que eram donos de escravos. Em Efésios, ele vai falar como que um dono de escravo tinha que tratar o seu escravo, como se ele fosse do Senhor. E o outro tem como ele devia tratar o seu Senhor. E aqui ele está preocupado que não haja rebelião, que os escravos não deem mau testemunho, sejam desobedientes, arrumem problemas. E sejam dizendo, está vendo? Esse escravo, depois que começou a ir para aquela igreja, agora ele estava vivendo isso. Não sabemos se eles fugiam para ir para os cultos ou se eles tinham liberdade. Mas o que se sabe pela Bíblia é que escravos se convertiam. Então ele está preocupado aqui que o escravo também se submeta. Dentro da lei romana e dentro daquele que está debaixo dessa autoridade, ele tinha que se submeter. E agora ele vem para outra esfera, que é a esfera familiar. E na esfera familiar ele fala assim, da mesma forma, mulheres se sujeitem à autoridade dos seus maridos. Até aqui deu para entender? Interessante que o versículo 13 diz o seguinte: por causa do Senhor, se submetam a todas autoridades. Então, todos os cristãos, por causa do Senhor, se submetam ao imperador. Todos os cristãos escravos, por causa do Senhor, se submetam aos seus senhores. E todas as mulheres se sujeitem aos seus maridos, mas por causa do Senhor. Isso é incrível. Não é porque ele é homem que ela deve se submeter a ele. Não é porque ele tem capacidades que ela não tem. É por causa do Senhor. Porque o Senhor quer. Porque essa é a vontade do Senhor. A submissão da mulher não é por conta um outro texto, não é por conta do sexo do homem. Olha só o versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Se a mulher tivesse que se submeter ao homem porque ele é homem, é o que o feminismo prega contra, que o machismo diz que a mulher tem que se submeter porque ela é mulher, o sexo feminino, e o homem é homem do sexo masculino. Se fosse isso que a Bíblia ensinasse, Pedro estava dizendo, vocês mulheres sujeitem-se a todos os homens. É isso que o texto está dizendo? Está dizendo que ela tem que se sujeitar ao marido da outra? Não. Então cada mulher ela deve se sujeitar somente ao seu marido. Então não tem nada a ver que a mulher tem que se sujeitar a todos os homens. A sujeição aqui é dentro do casamento. Não é dentro de namoro, não é dentro de noivado. Não, é dentro do casamento. E agora, essa sujeição aqui, primeiro, ele vai dizer que é a vontade de Deus. Mulheres que não se sujeitam aos seus maridos, elas desobedecem a Deus. Aonde diz isso? Falando das autoridades. Capítulo 2, versículo 15. É da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Então, é da vontade de Deus que pela prática do bem. Isso a gente vai aprender nas quartas-feiras, mas seja lá o que submissão no casamento for, ela envolve prática do bem. Prática do bem não é quebrar pau. Prática do bem não é pegar faca.
Prática do bem não é atacar as coisas no cônjuge. Prática do bem. É o que está dizendo aí. Agora, isso aqui está falando de todos os cristãos para com todas as autoridades. E depois vai dizer, semelhantemente, a mulher dentro do casamento. Tudo que eu vou falar aqui, está falando ou de todos os cristãos para uma autoridade, ou do escravo para o Senhor. Mas tudo vale para a mulher também, porque ele vai dizer no capítulo 3, versículo 1, semelhantemente, ou da mesma maneira. Então, vai valer para as mulheres também. Então, agora o versículo 17. Tratem, capítulo 2, versículo 17. Tratem todos com todo respeito. Submissão envolve respeito. Versículo 18. Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Então, a submissão envolve a prática do bem e envolve o respeito. Versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dEle. Qual que é a vontade dEle? Que se submetamos, que sejamos obedientes, submissos. Então, conscientes da nossa submissão, suportamos com paciência o tratamento injusto. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que nem sempre a submissão vai resultar em transformação do casamento e você vai receber um tratamento justo. Pode ser que não aconteça logo de cara, pode ser que demore. Mas ele está dizendo, não é porque não está dando resultado que você vai deixar de obedecer. Você vai mudar a prática. A vida cristã não é pragmatismo. Pragmatismo é aquilo que dá certo é o que a gente faz. Aquilo que dá resultado. Se não dá resultado, muda a técnica. Então, eu vou obedecer a Deus, eu vou ser obediente. Pastor, tentei uma semana, mas o homem é um ogro, não tem como. Vou mudar, não dá certo. Não é assim que funciona. A submissão é a palavra, é até Jesus voltar, é ao Senhor, não é até o seu marido mudar. A submissão não vai mudar o seu marido, a submissão vai mudar você. E o seu marido é ele com Deus. A Bíblia promete aqui que ele pode ser ganho, sem palavra. Mas a submissão muda as mulheres. Trazendo agora para o contexto de fora da igreja, a nossa submissão ao nosso patrão no nosso trabalho, às autoridades instituídas por Deus, elas nos mudam. Deus não quer que nós mudamos o nosso patrão, os nossos líderes lá fora. Nós devemos nos submeter às autoridades que Deus colocou, com todo o respeito e praticando o bem. Não é forjando documento para faltar no trabalho, não é fazendo as coisas erradas, falcatruas. É praticando o bem e sendo submisso, que as coisas vão para frente. Então, o que ele pede é paciência. A submissão precisa paciência. Parece que a palavra sabe exatamente o que as mulheres passam, né? Quantas eu já aconselhei, quantas eu já conversei, e eu oro por elas, e eu sei o que elas passam, e eu falo assim, Senhor, o Senhor sabe exatamente que elas precisam de paciência. Que viver a situação que elas estão vivendo, ouvir o que elas ouvem, passar o que elas passam, é só Jesus na vida delas, e ter muita paciência para não pecar. Para não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E é isso que ele está dizendo aqui, com paciência. Aí ele chega para as mulheres. Então, se submetam, sujeitem-se. Primeira coisa, eu já disse, a sujeição, ela é por causa do Senhor. Segundo, que eu disse, a sujeição não é qualquer homem, não é por conta do sexo masculino. É por conta da criação.
Deus criou o homem e a mulher, e cada um deles tem um papel. O homem tem um papel e a mulher tem um outro papel. Pastor, o papel do homem é melhor? Não é melhor. O papel da mulher é melhor? Não é melhor. Nós que comparamos, sabe por quê que o problema está em nós? É nós que temos inveja. E isso vocês veem em todo lugar. Desde da peça de teatro, da escola, da criança, onde tem disputa e inveja para quem tem o melhor papel dentro da peça de teatro. Quanto de uma empresa, quem tem o melhor cargo, o melhor salário, os melhores horários dentro da empresa. Então, nós que fazemos essas comparações e definimos o que é melhor e o que é pior dentro de alguns padrões. E aí o problema é que nós trazemos isso para dentro do casamento ou para dentro da igreja e isso causa um problema imenso dentro do casamento. Porque fala assim, não, dentro do casamento o homem tem um papel melhor. A mulher não tem um papel tão bom, não é tão relevante para a mulher o papel dela dentro do casamento. E Deus usa o casamento como imagem. Então vamos lá. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Adão estava só. Diz a Bíblia nos Gênesis que tudo era bom. Os animais eram bons, tudo era bom. Chegou no homem e disse assim, que não era bom que o homem estivesse só. A única vez na criação que diz que algo não era bom é a solidão do homem. Então, é bom ter um mundo só de homens sem mulheres? Não. E o inverso é verdade? É bom um universo só com mulheres sem homens? Tanto o machismo vai dizer, é bom um universo sem mulheres. E o feminismo vai dizer, é bom um universo sem homens. Nós nos damos sem eles. Agora Deus diz, não é bom. O machismo acha que sabe mais que Deus e o feminismo acha que sabe mais que Deus. Mas Deus diz, não é bom. Precisa dos dois. Um complementa o outro. É um balanço. Por exemplo, é bom um universo com Deus. Sim ou não? Agora, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um em essência e Ele é três em pessoas. Sim ou não? Então, seria bom um universo com Deus Pai, mas sem Jesus? Seria bom um universo com Deus Jesus sem o Deus Pai? Mas vocês sabiam que um complementa o outro? E o casamento é igual. O casamento é igual. Aquilo que existiu desde a eternidade, na Trindade, Deus criou no casamento. Com limitações, com pequenas diferenças, mas a base é a mesma. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem segundo a nossa semelhança. A mulher foi criada conforme a imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Sim. Diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e sua semelhança. Macho e fêmea os criou. Então, o homem, macho e fêmea, é segundo a imagem de Deus. E esse Deus é triuno. São três pessoas. Então, o homem e a mulher, eles são a imagem de Deus. E diz que eles juntos, no casamento, eles tornam uma só carne. Um Deus, três pessoas, um homem e uma mulher, uma só carne. Vocês estão vendo como se familiariza? Pastor, aonde tudo isso tem a ver com submissão? Vamos para Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo de número 3. Acharam? Mas quero que saibam
de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Gente, cabeça aqui é autoridade, não é inteligência, não é raciocínio. Não está dizendo que a mulher não pensa e o homem que pensa, que a mulher é emoção. Não é isso que o texto está dizendo. Se dizer então que se o homem é o cabeça da mulher, então é ele que pensa e a mulher não pensa, então o texto está dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, então Cristo não pensa. Se a gente entenda o texto, está falando aqui de autoridade. Então está dizendo que a autoridade do homem, aqui o homem não é humanidade, tá? Há textos na Bíblia que homem está se referindo a homem e mulher, os dois sexos. Esse texto aqui, homem, está se referindo ao sexo masculino, não é os dois sexos. Então, quando aqui em 1 Coríntios 11, Paulo fala o seguinte, que o cabeça de todo homem do sexo masculino é Cristo. Então, qual é a autoridade do homem? Cristo. O homem está submisso a Cristo. E aí ele vai dizer, a mulher, e o cabeça da mulher é o homem. Mas aqui eu disse para vocês já lá, que não é o homem o cabeça de todas as mulheres. É dentro do casamento. Paulo está se referindo aqui ao casamento também. Então, Jesus é a autoridade do homem, e o homem no casamento é a autoridade da mulher. Agora, o que é essa autoridade? Como entendê-la? Olha, o outro texto vai nos ajudar. E Deus é o cabeça de Cristo. Então, o homem é o cabeça da mulher da mesma forma que Deus é o cabeça de Cristo. E o homem é o cabeça da mulher da mesma forma que Cristo é o cabeça do homem. O homem, ele é oprimido por Jesus? Sim ou não? É? Jesus oprime os homens? Jesus faz o que com os homens? Salva, provê, ama, se entrega. Então, da mesma forma que Cristo amou a igreja, o homem, assim o homem ama a mulher. E interessante que diz que Deus é o cabeça de Cristo. Deus é mais poderoso que Jesus? O Pai é mais poderoso que o Filho? O que vocês acham, sim ou não? Eles têm a mesma substância, os dois são Deus. Então, um não é mais poderoso que o outro. Então, eles são iguais. Então, a diferença do homem para a mulher é a mesma diferença de Jesus para o Pai. Essa é a diferença. Então, levem isso e esfreguem na cara de todo mundo que tenta fazer diferente. É isso que a palavra ensina. A diferença do homem para a mulher, para Deus, é a mesma diferença do Pai para Jesus. Porque esse texto está dizendo, o pai é o cabeça do filho. Assim a mulher, o homem é o cabeça da mulher. Igual. E como que nós vemos Jesus tendo o pai? A Bíblia fala que o pai, eles escolheram, e dentro da trindade, o filho se submeteu ao pai. Mas o filho não é menor do que o pai. O filho tem a mesma substância que o pai. Mas dentro da trindade ele se submete. Por quê? Porque eles têm um plano, eles têm um propósito. É assim que a trindade funciona. E da mesma forma é no casamento, eles são iguais. Têm a mesma substância, a mesma carne. Mas a mulher se submete ao homem. Por quê? Porque Deus quis dessa forma. Agora,
a diferença, né? A mulher para o homem é igual, como eu disse para vocês, de Jesus para o Pai. Jesus se humilha quando ele se submete ao Pai? Não. Então não é a submissão de Jesus, a submissão da Bíblia não é humilhação. É obediência a um propósito. Então, essa é a base que eu quero começar a colocar com vocês. Não existe diferença em caráter, não existe diferença em qualidade, não existe diferença em nada de um. Temperamento é igual. Então a submissão não é porque um tem uma coisa que o outro não tem. A submissão é porque dentro do propósito de Deus, um tem um papel e o outro tem o outro papel. Dentro do plano da salvação, o pai tem um papel, não tem? E o filho tem outro papel. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi o pai. Mas quem enviou o filho foi o pai. Então cada um tem um papel dentro do casamento. A gente não vê na Trindade, né, o pai e o filho discutindo, falando, mas você poderia me ajudar, eu estou sobrecarregado com aquilo que eu tenho que fazer. Você poderia fazer isso também. Cada um entende o seu papel. Não estou dizendo que um não ajuda, estou dizendo que isso não pode servir para discussão, para brigas. Porque cada um tem o seu papel. Então, primeiro, a submissão não tem nada relacionado com um é mais do que o outro, um tem mais do que o outro e um é melhor do que o outro. Nada disso. Então, a submissão é uma demonstração da Trindade. Se nós olharmos como esse texto falou hoje, a submissão da mulher para o homem é a revelação como Jesus se submeteu ao Pai. Perfeito? Então voltemos para 1 Pedro. Mais 5 minutinhos só. Passou rápido. Então, as esposas submetam-se à autoridade do seu marido. Aí diz, assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Semana que vem eu vou continuar aqui. Nenhum casamento ele vai conseguir ir para frente através de discussões, de palavras. As mulheres perdem os seus maridos porque elas falam mais. Elas falam aquilo que não deviam. É através das palavras que elas querem que os seus maridos façam as coisas. Eu já falei tantas vezes para ele fazer isso. Eu cansei de falar. Quantas vezes, como pastor aconselhando, eu já ouvi. Pastor, não aguento falar mais. É sério. Pastor, já falei e continua do mesmo jeito. Aquela tomada lá, eu estou falando faz 3 meses. Parece que só muda o endereço. Parece que tem algumas tomadas aqui. Na minha casa já ficou algumas, irmãos. Mas é igual, não é com palavras. Em uma casa é a tomada, na outra casa é a toalha, na outra casa é o chinelo. E vai falando. Mas a Bíblia está dizendo que não é com palavras que você vai ganhar o seu esposo para Jesus. E na semana que vem eu vou voltar aqui. Porque você pode falar assim, pastor, como que eu vou ganhar o meu esposo sem palavras, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Semana que vem eu continuo para responder essa dúvida. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos orienta, que nos instrui. Que ela ilumine, Senhor, a nossa forma de viver, de andar.
para que os casamentos, Senhor, tenham discernimento, sabedoria. Sejam mulheres sábias, que aprendam a conviver com seus maridos segundo a Tua palavra e recebam do Teu Espírito a paciência necessária para serem perseverantes e persistentes e não vacilarem, não pecarem, não cair, não serem tomadas pelo medo, pela ansiedade, mas que sejam confiantes, corajosas e esperem no Senhor. Em nome de Jesus, amém.